Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de concreto, sistemas estruturais de concreto. Estamos ainda dentro do nosso assunto de concreto, explanando tudo aquilo, né? Essa é a nossa segunda aula. Primeiro, como estão todos vocês? Estão bem? Estão reparando que há alguma coisa de diferente, né? Eu também notei que há algo diferente aqui. Mas vamos dar início à aula. Para quem está achando que eu tenho 15 anos de idade por ter retirado a barba, tá? Você está errado. Eu não tenho 15 anos de idade, tá? Eu tô beirando aí já os 18 anos. Então, não sou tão novo assim, tá bom? Vamos lá, vamos dar início à nossa segunda aula à distância, tá bom? Espero que vocês estejam se cuidando bem, estejam todo mundo bem, a família de vocês, todos bem, tá bom? Aviso importante que durante essa aula, que vai ser postada exatamente às 7 horas, ela vai estar tanto no YouTube quanto no Google Classroom. Durante essa aula, vocês podem pausar a qualquer momento para retirar dúvidas lá na nossa sala de aula do WhatsApp, tá bom? A nossa sala de aula do WhatsApp é exatamente para isso, para a gente poder retirar as nossas dúvidas, toda vez que vocês me mandarem alguma dúvida, eu vou respondê-las imediatamente para a gente poder ir dando prosseguimento, tá bom? Não entendeu alguma coisa do vídeo, da nossa videoaula, dá uma pausa, volta, dá uma olhada de novo no assunto, não entendeu novamente, aí me chama que a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Essa aula de hoje, a gente parou na última aula falando sobre concreto protendido, né? A gente ia dar um início a um concreto protendido, na verdade isso é só uma explicação do que é concreto protendido. Hoje, como o modelo de aula está um pouco diferente, não está mais naquela selfie, eu estou fazendo uma aula já explicando o assunto que eu estou te mostrando. Dessa vez a gente tem um quadro, né? Um quadro aí onde eu posso riscar, tá bom? Então, como essa aula é um pouco diferente, eu vou voltar um pouco ao assunto, vou falar um pouquinho, mas bem rápido, tá? Sobre o que já foi dito. E hoje a gente vai fechar naquela parte de concreto protendido. Depois que eu falar de concreto protendido ali, que vai ser bem rapidinho, é só uma explicação rápida sobre concreto protendido, tanto que não é nenhuma grade, não faz nem parte da grade da arquitetura, concreto protendido. Nós vamos falar sobre o assunto específico de concreto, e aí vocês vão conseguir linkar sobre a nossa visita lá no laboratório, tá bom? Sobre o relatório que vocês me entregaram. Certo? Joia? Vamos lá para a nossa segunda aula? Ok, vamos começar então. Primeiro a gente falou sobre nomenclatura, né? Pasta, que era cimento mais água, argamassa, que é o cimento, água e agregado miúdo. Concreto, que é o cimento, água, agregado miúdo, tá bom? O concreto armado, que é o concreto mais a armadura passiva, tá bom? E o concreto protendido, que é o concreto mais a armadura passiva e ativa. Bem, não vou passar, vou explicar primeiro. Olha só, talvez fique dúvida quanto a isso aqui: armadura passiva e armadura ativa. Professor, qual a diferença entre armadura passiva e armadura ativa? Eu já sei o que é o concreto armado, professor. Não precisa desenhar, não precisa desenhar. Não precisa desenhar, professor. Já sei. Concreto armado é o concreto com todos os agregados graúdos, miúdo e água, mais o aço. Ele tem aço em sua composição. Olha lá. É o concreto mais aço. Professor, a sua cara lisa está muito engraçada. Tranquilo, desde que vocês entendam o assunto, tá bom? Então, olha lá. O concreto é, então, concreto armado é todo o meu concreto, ou seja, com cimento, areia, cimento, água, agregado miúdo, agregado graúdo, mais uma armadura. Essa armadura é chamada de passiva, por quê? Vamos imaginar. Vamos colocar nossa cabeça para imaginar. Nós temos aqui uma viga. Imagina que ela esteja reta, ok? Uma viga e está apoiada aqui em um bordo e no outro bordo. Ela está apoiada, ok? Essa viga está apoiada. Esse concreto
Essa viga é de concreto simples. Vou colocar aqui que ela é de concreto simples. Me perdoem, mas eu não tenho experiência em escrever com mouse. Então, minha letra vai ficar parecendo de uma criança de 5 anos de idade ou menos. Concreto. Simples. Professor, o senhor poderia ter colocado só CS, que ia poupar a gente de ver essa letra sua horrível. Ok, na próxima vez eu faço. Concreto simples. Isso aqui é um M, tá? É um M. É porque o P envolveu ali no M e ficou meio misturado. Concreto simples. Concreto simples é o quê? Tá aqui, ó. É cimento, água, agregado miúdo mais agregado graúdo. Ou seja, cimento, água, areia e brita. Ok? Esse concreto simples, ele não tem aço. Ele não tem aço. O que acontece com esse concreto simples é que ele vai se romper. Tá ok? Esse concreto aqui, ele vai quebrar no meio. Vai fazer mais ou menos assim, ó. Isso aqui é o que vai acontecer com esse concreto. Mas, professor, ele vai quebrar? Sim, ele vai quebrar. Matheus, presta atenção. É que eu tava com saudade de falar isso. Olha lá, ele vai quebrar. Tranquilo? Nessa parte. Por que ele quebrou, professor? Porque ele não resiste à flexão, não resiste à tração. O concreto simples, ele é muito bom à compressão. A gente já falou isso. Mas ele não resiste à tração e flexão. O que a gente precisa fazer? Colocar armadura. Professor, o senhor já falou isso tantas vezes, eu não sei como o senhor consegue repetir isso tudo de novo. Consigo. Olha só, a gente vai colocar armadura na parte inferior e superior. Esse concreto vai deixar de ser simples e vai passar a ser concreto armado. E vai passar a ser concreto armado. Agora, esse concreto ele tem ferragens. Ele não vai mais se romper. Ele vai criar o que então, professor? O que vai acontecer com esse concreto? No caso do concreto armado, ele cria microfissuras. Anote isso aí, por favor. O concreto armado ele cria microfissuras. Essas fissuras são normais. Essas fissuras elas acontecem. Olha só, enquanto a viga não tem fissura, isso quer dizer que a nossa viga de concreto está resistindo ao seu esforço. Enquanto ela não apresenta fissuras, aqui ó, vamos lá. Enquanto ela não apresenta fissuras, ó, quer dizer que essa armadura aqui ainda não está sendo solicitada, o próprio concreto está resistindo. Quando começar a surgir as fissuras, aí é porque o meu concreto ele já não está mais resistindo, ele está tentando quebrar. E algo está segurando. Quem é algo? Olha aí, ó. Opa, do lado de cá. Olha aí, ó. Quem você acha que é esse algo que está segurando? É o aço, tá? O aço é que está segurando aí. Então, o aço é uma armadura passiva até ser solicitado. Enquanto o nosso concreto está suportando a nossa carga, nossa deformação, a nossa tração, enquanto o concreto está suportando essa tração, ele não fissurou. Então, essa armadura está lá dentro, ó, de boa, sem fazer nada, quietinha, descansando. Tá bom? Aí, o concreto agora está sofrendo mais ações. Então, agora ele começou a fissurar, ó. Ele começou a fissurar. Meu concreto começou a fissurar. Aí a armadura fala, opa, olha só, nosso amigo concreto vai quebrar. Bora segurar? Bora. Acorda todo mundo e segura o nosso concreto para ele não quebrar. Tranquilo? E aí esse concreto, ele vai passar de passivo para ativo quando ele for solicitado. Tá? Professor, concreto armado sem ser protendido, ele tem armadura ativa? Tem quando for solicitado. Tá?
Tem, quando for solicitado. Tá, professor. Então por quê? Por que essa diferença do concreto armado para o protendido ser armadura passiva e ativa? Ora, vou apagar. Quem tirou print, tirou. Quem não tirou, é só voltar no vídeo e tirar de novo, tá ok? Vou tirar aqui. Olha só. Tá aí nossa viga de concreto. Vou colocar nela. Opa! Tranquilo, né? Tranquilo. Acontece, até nas melhores famílias. Bom que o desenho fica mais reto. Vou colocar nela aqui, ó, a nossa ferragem. Vou colocar nela a nossa ferragem. E vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Deixa eu apagar essa daqui que eu não gosto quando fica errado. Pronto. Esse daqui é o nosso concreto armado, correto? Correto. Esse daqui é o nosso concreto armado. A diferença é que, enquanto esse concreto não sofrer fissura e fazer com que a nossa armadura tenha alguma função dentro dele, a nossa armadura é considerada passiva. No momento em que ela sofre uma ação, esse concreto começa a fissurar, ela vira ativa. Agora ela está realmente segurando ali. Opa, o concreto quer quebrar, eu vou segurar aqui para ele não romper. Armadura ativa. No caso do protendido, é quando a gente precisa que esse concreto, de imediato, ele já resista a tensões muito maiores do que as que fazem ele trincar, as que fazem ele fissurar. Exemplo, o concreto armado precisaria de 10 toneladas para começar a fissurar e transformar a nossa armadura de passiva para ativa. Repetindo, o concreto armado, então ele precisava de 10 toneladas para fazer com que esse concreto fissurasse e a armadura que estava passiva se tornasse ativa. O concreto protendido é assim. Opa, eu preciso que meu concreto de imediato já resista a 20 toneladas, sem fissurar. Opa, ele vai fissurar, tá? Mas eu quero que de imediato ele já resista a 20 toneladas. E que a minha armadura, que era passiva, vire ativa com 30, 40 toneladas. Olha só a resistência como aumentou. Opa, quase caiu. Olha só a resistência como aumentou. Aumentou consideravelmente, né? Então, como que é feito essa armadura ativa desde o início? Vou pegar uma outra cor da tinta, vou pegar laranja. Para que isso seja feito, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho aqui. Não, não consigo. Para que isso seja feito, precisa colocar uma cordoalha. Cordoalha, tá? Para quem não lembra o que é cordoalha, é uma cordoalha de aço. É um cabo de aço, como se fosse um cabo de aço, tá bom? Uma cordoalha dentro do nosso concreto. De um lado, vamos colocar uma cunha. Para quem não sabe o que é cunha, cunha é qualquer objeto que forma um cone, tá? Por exemplo, assim, 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 tá bom? No caso, a gente vai usar mais ou menos assim. A gente coloca uma cunha e ela realmente entra assim mesmo, tá? Como eu coloquei aí. Ela entra um pouco no concreto. Essa cunha, ela agarra a minha cordoalha de aço. E do lado de cá, a gente coloca um macaco hidráulico. Tá? O macaco hidráulico ele é bem grandinho. Ele aqui ele puxa essa cordoalha. A função dele é só puxar essa cordoalha aqui. Tá bom? Deixa eu apagar aqui minhas cunhas. Esse macaco hidráulico vai puxar essa cordoalha. Vai fazer com que ela já fique ativa. Ela já fique ali ó, tensionada. Ela já está sofrendo uma tensão muito alta ali dentro. Essa cordoalha já está sofrendo uma tração muito alta ali dentro. Então, quando você colocar um peso de 20 toneladas nessa viga, que aguentava de 10, ela já está suportando porque
a minha cordoalha já está tracionada para suportar esse peso, para suportar esse carregamento. Deu para entender? Tá rápido? Tá devagar? Tá acelerado? Qualquer coisa, fala lá no WhatsApp, porque aqui eu não ouço vocês, tá bom? Então vamos lá, continuando. Deu para entender a diferença entre concreto armado e concreto protendido? A diferença entre os dois? Deu? Então tá, tranquilo. Vamos lá. Então olha lá, a definição de concreto, isso a gente já viu, né? Dá para a gente passar acelerado, né? Uma rocha artificial formada por cimento, areia, água, agregados graúdos e miúdos. Pronto, né? Tranquilo. Agregado miúdo. Quem quiser, dá uma pausa no vídeo para ver, mas eu já falei isso também, tá? Os tipos de areia, que são os agregados miúdos. Tipo de areia, que são os agregados miúdos. Areia muito fina, olha aqui, o tamanho nominal dela, tá? Esse tamanho nominal é como se fosse o diâmetro, mas como ela não tem uma forma geométrica tão precisa, ela não é circular, não é quadrada, ela é meio prismática. Então, aqui, ó, o tamanho mínimo dela vai de 0,15 milímetros até 0,6 milímetros, tá? Não chega nem a 1 milímetro. A fina já chega a 1 milímetro, né? Chega a 1,2 milímetros. A média vai até 2,4 e a grossa até 4,8. Lembra que eu falei para vocês que 4,8 é o limite de agregados miúdos, tá ok? Vamos para o agregado graúdo agora, ó. A brita, ela já inicia em 4,8, então ela não é um agregado miúdo. Eu lembro que o Péricles perguntou se a brita era agregado miúdo ou graúdo. Eu respondi lá. E aqui está falando, ó, agregado miúdo é abaixo de 4,8. A brita já inicia em 4,8, a brita 0 inicia em 4,8, chega no máximo até 9,5. A partir disso ela é brita 1, depois a partir de 19 ela é brita 2, depois a partir de 38 ela é brita 3. Tá bom? Ainda temos a brita 4 e 5, aí já são pedregulhos, tá? Pedras de mão. Essas daí já não são tão comerciais, mas a gente utiliza também para fazer muros de arrimo, gabiões, vários outros tipos de muros de contenção. Tá bom? Vamos continuar aí para agilizar nossa aula. Vamos lá. Resistência do concreto. A partir desse momento, a gente vai começar a fazer alusões a tudo aquilo que a gente viu no nosso laboratório, tá? Então, vamos lá. A resistência do concreto, ela vai depender de todos os tipos de elementos que utilizaremos nele. Lembra que eu falei disso lá no laboratório também. Olha lá. Tipo do cimento. Existem cimentos de várias categorias que interferem não somente na resistência do concreto, como também na velocidade de pega ou de endurecimento. Pega e endurecimento é a mesma coisa, tá? Na proteção contra agentes passivos e etc. Contra agentes agressivos e etc. O cimento, nós temos ele, cimentos Portland, CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP5S, que é um composto de sulfato, tá bom? Então, nós temos vários tipos de cimentos. A diferença entre eles é o que vai determinar a característica da resistência do nosso concreto, tá bom? Então, nós temos ó, a relação entre água e cimento. Essa daqui, para mim, é a mais importante. O fator decisivo, olha aqui, fator decisivo na resistência. Quanto maior a relação, maior será a porosidade da pasta e menor será a sua resistência. Quanto mais água tivermos no nosso concreto, quanto mais água, maior a relação de água e cimento, por exemplo, nós temos 10 partes de cimento, 10 partes de cimento e 5 de água. Então, a nossa relação aí é de meio, né? 0,5. Quanto maior essa relação, ou seja, se a gente pegasse 10 sacos de cimento e colocasse 8 de água, esse concreto estaria mais fraco, uma resistência menor do que o concreto com 10 sacos de cimento e 5 de água. Tranquilo? Deu para entender a proporção? Então, quanto menos água, maior resistência. Só que temos um problema que quanto menos água, é mais difícil trabalhar com concreto porque ele está muito seco. Ok? Então, temos a resistência dos agregados, a resistência da brita, tá ok? Lembra que eu falei que a gente tem que medir a resistência dos maiores corpos, de um maior número de corpos de prova possível, porque existe diferença entre as resistências dos agregados. Um corpo de prova pode apresentar 25 MPa e outro corpo de prova do mesmo concreto pode apresentar uma força característica com pressão diferente. Tá ok? Tá acelerado? Tá tranquilo? Pode pausar e falar lá, tá bom? Então vamos continuar. Forma
e granulometria dos agregados também influenciam no nosso concreto. Que lembra que a gente faz o teste granulométrico na nossa peneira, tá? Os mais arredondados são os que têm mais trabalhabilidade, ok? Aditivos, eu também falei um pouco sobre aditivos, são produtos que a gente vai agregar ao nosso concreto, que ele pode dar mais plasticidade, pode dar mais porosidade ou diminuir a porosidade do concreto, tá bom? Aumentar a sua resistência, tá? Aumentar o seu tempo de pega, o tempo de endurecimento. A gente pode fazer isso tudo com os nossos aditivos, ok? Vamos adiantar. Então vamos lá. Eu falei nesse instante sobre a trabalhabilidade do concreto quando eu falei na relação de água e cimento. Quanto menos água, mais difícil de trabalhar com concreto, porém a gente tem mais resistência. Então olha lá, a trabalhabilidade do concreto está relacionada com o processo executivo, tá? Então, o momento que a gente consegue trabalhar com concreto é quando ele está mole. Nesse momento a gente está fazendo algo na construção, tá bom? Então, ó, o concreto deverá ter uma consistência adequada para que, quando lançado nas formas, preencha completamente. Não pode ficar vãos, não pode ficar vazios dentro da minha viga, não pode ficar vazios dentro da minha laje, dentro dos meus pilares. Esse concreto tem que preencher totalmente essa forma. Eu já tinha falado com vocês um pouco sobre o concreto autoadensável, né? O CAA, concreto autoadensável. Esse concreto ele tem aditivo plastificante que faz com que ele tome conta de todas as partes da forma que ele está concretando, né? Não fica nenhum vazio, tá? Mas além disso, tem como fazer esse adensamento, de forma manual, batendo com vergalhão, e de forma mecânica com vibradores, né? Vibradores de imersão, tá bom? Tem como fazer também. Olha lá então aqui. Quanto mais água, maior é a trabalhabilidade, fica mais fácil de trabalhar, tá? Quanto mais água, melhor a trabalhabilidade e menor é sua resistência. Mais água, melhor trabalhabilidade e menor resistência. Se a gente diminuir a água, fica pior a trabalhabilidade, só que fica melhor a resistência. Então isso tudo tem que ser dosado, tá ok? Vamos continuar. Consistência do concreto. Essa é a melhor parte, hein? Saber se o concreto está exatamente no ponto de cálculo, no ponto de trabalho, tá bom? Então vamos lá, vou ler e depois explico. Depende principalmente da quantidade de água. Claro, a trabalhabilidade depende principalmente da consistência. E a trabalhabilidade depende da quantidade de água. Então, a consistência depende principalmente da quantidade de água. Aumentando a quantidade de água na mistura, torna-se mais mole, mais plástica e mais trabalhável. Simples. A consistência é medida pelo método de abatimento do tronco de cone, o slump test. Esse daqui é o método de abatimento que a gente viu no nosso laboratório. Ó. A gente preenche todo o nosso cone de abatimento com concreto, retira, coloca a vareta em cima e mede a distância até o nosso corpo de prova. Ó. E mede a distância até o nosso corpo de prova. Assim é feito o nosso ensaio de abatimento. Tá? Isso a gente viu lá no laboratório, lembra? Então é para isso que serve. A nossa concretagem. O que envolve a nossa concretagem? Professor, já fizemos nosso concreto, fizemos teste de abatimento, estamos indo levá-lo até a nossa obra. Então vai envolver transporte. Quando chegar na obra, vai envolver o lançamento desse concreto até a sua laje ou até a sua viga, ou até os seus pilares. Então envolve transporte, lançamento, envolve o adensamento desse concreto na forma, tá? Envolve o adensamento desse concreto na forma e depois de lançado, adensado, você vai ter que curar esse concreto. Professor, eu tenho que curar o concreto? Se você deixar, ele vai curar sozinho. Claro, vai curar sozinho. Mas a depender do elemento que você está concretando, você precisa ajudar esse concreto, tá? A gente vai ver mais na frente. Então vamos lá, o transporte primeiro. Diz respeito à locomoção até a obra e, posteriormente, o deslocamento até o local de lançamento. Tá ok? A gente chega na obra, depois que chegou na obra, tem que ir até o local de lançamento, levando os mangotes, quando o concreto é comprado em central.
Aqui em Teixeira nós temos a Destaque Lajes, temos a Polimix, temos a Giramix, temos várias empresas de concreto aqui, tá? Tem a própria Eldorado também que fornece concreto. Utilizando-se caminhões betoneiras de até 8 metros cúbicos. Isso é um padrão, tá? Os caminhões betoneiros eles têm 8 metros cúbicos de capacidade de volume de concreto, tá ok? O tempo máximo de transporte, essa é a parte importante. Essa aqui é uma parte importante, tá? O tempo máximo, vou botar até uns asteriscos aqui. Vou botar uns asteriscos. Isso que eu estou fazendo é asterisco, tá? Asterisco. Asterístico. Isso que eu estou fazendo são asteriscos. Olha só. Tempo máximo de transporte é de 90 minutos ou 150 minutos até o fim do adensamento. Isso aqui que ele está colocando é que o caminhão precisaria de 90 minutos para sair da central até chegar na obra. Chegando na obra, ele teria mais 60 minutos para concretar as formas e adensar as formas. Então, o tempo total de saída de obra e concretagem deveria ser 2 horas e meia. Tempo de saída de obra até a concretagem, 2 horas e meia. Professor, isso é um padrão? Vamos lá. Isso é um padrão para concreto simples. Concreto simples que eu digo é concreto feito apenas de cimento, água, brita, areia. Apenas, sem aditivo. Sem aditivo. Nós temos aditivos retardantes de pega, tá? Nós temos aqui, nós temos aditivos retardantes de pega. Pega com P. De pega. Aditivos retardantes de pega. Ok? Esses aditivos aí, eles fazem esses 90 minutos aqui, ó, virarem 8 horas. Fácil, fácil, tá? Fácil, fácil. São caros esses aditivos. Mas eles conseguem fazer virar 8 horas tranquilo. Tá ok? Você vai jogar o seu concreto e deixar... E até ele chegar no seu momento de cura, no seu momento de endurecimento, ele vai demorar aí cerca de 8 horas. E, professor, é tempo pra caramba, em onde eu utilizo isso? Normalmente isso daqui, ó, é utilizado para concretos de alto desempenho. Alto desempenho eu colocaria aí concretos do tipo de aerodromos, né? Tá bom? Concretos aí para portos, concretos de portos, onde vai pegar grandes cargas, tá bom? Eu sei que vão resenhar essa parte aí, tá bom? Ok, vamos continuar. Aeroviários, tá? Aeroviários, tá bom? Pistas aeroviárias, que são o quê? Pistas de aeroportos. Sabia que eu ia lembrar. Vamos lá. Lançamento. Agora vem o lançamento. Vimos. O que a gente já viu aqui? A gente viu transporte, agora vem o lançamento. O lançamento, como vai prosseguir? Olha lá, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês verem. Nesse ponto aqui, a gente tem um caminhão. Esse daqui não é o caminhão betoneira, é o caminhão bomba, tá? E são 2 caminhões para você poder jogar o concreto para cima. Vem o caminhão betoneira e o caminhão bomba, para quem não viu ainda como funciona. No caminhão bomba, a gente tem um mangote que vai jogar esse concreto ao local desejado, seja para cima de uma viga, para cima de uma laje, seja para onde for. Eu estou com o braço lá em cima, acredito que nem está aparecendo na câmera. Mas vai me perdoando, não sou bom nesse negócio, não sou experiente nesse negócio de EAD. Tá? Meu negócio é contato visual, tá olhando para vocês, tá falando com vocês, interagindo com vocês na hora da aula, tá? Mas sim, a gente consegue também caminhar. Então, o caminhão betoneira tem a função então de bombear, o caminhão bomba tem a função de bombear esse concreto até o local desejado. O caminhão betoneira vai despejar concreto no caminhão bomba, o caminhão bomba vai puxar esse concreto e jogar até o local desejado. Esse caminhão bomba aqui, ó, ele tem um braço mecânico
que suporta o mangote. O mangote é um cano, tá? Um tubo de 15 centímetros de diâmetro que vai jogar esse concreto até o local desejado, tá? Não tenho acesso ao local, não tenho como acessar o local. Então, como eu posso fazer? Posso utilizar carrinhos e jericas. Jericas é isso aqui, ó, pessoal. Tá? Jericas é isso aqui. É como se fosse um guia para você. Você despeja o concreto nele, ele vai jogar esse concreto diretamente no carrinho de mão. Tá ok? Vamos para o próximo. Olha aqui, mais imagens do lançamento. Ó. Mais imagens do lançamento. Nesse caso aqui, teve que passar por dentro de uma parede para lançar lá do outro lado. Bacana esse sistema deles. Aqui em Teixeira a gente não tem empresas que tenham esse braço mecânico, tá? Aqui é só o tubo mesmo, o tubo de 15 centímetros de diâmetro, ele é mole, flexível, tá? Então a pessoa tem que realmente carregá-lo até o local. Não é igual esse braço mecânico aqui que ele vem, faz toda essa volta, ele mesmo já serve de suporte para o tubo. Olha só que legal, e despeja já no local certo. Apenas um operador despejando já no local certo. Isso é muito bacana. Adensamento. Já transportamos o nosso concreto, quase que eu caio de novo. Já transportamos o nosso concreto, já lançamos o nosso concreto, agora a gente vai adensar esse concreto. Olha lá, o adensamento é o procedimento para eliminar os vazios após o espalhamento do concreto nas formas, que é feito por meio de pás, enxadas e procede-se ao adensamento. O espalhamento do concreto é feito por meio de pás, enxadas e depois disso procede-se ao adensamento. Esse espalhamento do concreto também é muito feito com tubos, tá? Tubos de cano. A pessoa pega o tubo de cano, faz um furo nele, enfia uma estaca e vai empurrando o tubo de cano como se fosse um rodo. E aí ele vai espalhando o concreto em toda a parte do lançamento. No caso aí das imagens, é um piso, tá vendo? Uma laje ou um piso, tá ok? Então vamos lá. O adensamento ele pode ser feito. O adensamento ele pode ser feito de maneira manual ou mecânica, por vibração, tá? De maneira manual, pessoal, vocês podem ouvir alguns barulhos aí, é porque podem passar carros, motos, tá? Ou até mesmo um cachorro latir, eu tenho um cachorro, então pode ser que algum momento do vídeo existam esses ruídos. Vão me perdoando por isso, tá? Então vamos lá. Adensamento manual consiste em socar o concreto com soquetes ou vergalhões. Soquetes feitos em obra mesmo, tá? Soquetes são pedaços de madeira com pontas, tá? Com pontas, não são pontas de grande área, tanto que são soquetes ou vergalhões. Vergalhões é aquela barra de ferro mesmo. Pega uma barra de ferro de 10 milímetros de diâmetro e soca o nosso concreto. Para que fazer isso? Para poder fazer com que não fique vazios dentro do meu concreto. Essa é a forma manual de se fazer e tem a forma por vibração, que é feito com equipamento chamado de vibrador de imersão ou vibrador de agulha, tá? Vibrador de imersão ou vibrador de agulha. Embora o vibrador de imersão seja o nome mais correto de se usar, já que ele é um tubo de aço, tá? Um tubo de aço que é ligado no mangote, num aparelho de vibração. Esse aparelho liga, esse mangote vai vibrar esse tubo de aço, tá? E aí a gente vai colocar ele dentro do concreto sem deixar encostar nas formas, nem no fundo da nossa forma, tá ok? Aí ele vai vibrar lá dentro e aí todos os vazios, todas as bolhas de ar que existem vão começar a sair do nosso concreto, fazendo com que ele fique realmente todo concretado, sem vazios, sem brocas, tá? Vazios também chamados de brocas, ok? Olha aí. Aqui nós temos os nossos vergalhões. E aqui nós temos nosso vibrador. Nosso não, sai de mim. Eu não quero isso não. Às vezes vocês já viram isso em algum outro lugar, tá bom? Tenho contato com isso não. Sai dessa. Brincadeira, tá? Brincadeiras à parte, esse daqui é o vibrador. Tá ok? Essa parte aqui é o que a gente coloca dentro do concreto, tá? E essa parte aqui é o mangote.
É o mangote de vibração. Liga o nosso aparelho, ele vai vibrar o nosso mangote, e essa parte aqui a gente vai imergir no nosso concreto. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos lá. Então, olha lá. O acabamento da superfície. Olha aqui o acabamento da superfície. O acabamento, isso aqui é o espalhamento, ó. Eles estão dando acabamento com sarrafos. Aqui, normalmente, o que é feito é do jeito que eu falei. Tubos com uma madeira enfiada, ou aqueles que são mais caprichosos, colocam o próprio cabo, né? Um cabo de enxada, um cabo metálico, que aí fica uma coisa mais bonitinha, mais bem feita. Tá ok? Olha aqui o mangote que eu falei. Esse mangote é até um pouco mais espesso, né? Ele deve ter aqui uns 20 centímetros de diâmetro, tá bom? Aqui é por onde sai o concreto. E aqui eles estão dando acabamento ainda. Tá ok? Olha lá que bonito. Aí chega a parte da cura. É a nossa operação final, que é a obtenção do concreto, que consiste em evitar retração hidráulica. Ei, professor, começou a utilizar a palavra difícil. Retração hidráulica, quando o concreto ainda não desenvolveu resistência suficiente para evitar a formação de fissuras. Vamos lá, primeiro, retração hidráulica. Retração hidráulica. Para vocês entenderem o que é retração hidráulica, vocês precisam entender a composição química do concreto. Como que funciona a cura do concreto. O concreto, ele exige a quebra de moléculas de oxigênio da nossa água. Então, ele vai romper as nossas moléculas de água. Isso daqui vai fazer com que esse concreto utilize muita água no momento da cura. No momento da cura. O endurecimento do concreto, para aqueles que já conhecem, é até mais fácil. Mas para quem não conhece, na hora que você pega no concreto, ele pode estar até na sombra, tá? Pode ser até na sombra. Ele sempre vai estar quente. A cura do concreto deixa ele muito quente. Por quê? Porque ele aquece e quebra moléculas de água. Faz com que essas moléculas de água evaporem. Imaginem. Sabe a mexa? A mexa já é bem feia, né? Vamos pegar outro. Vamos usar a mexa mesmo, a mexa, que é bem feia. A mexa. Quando você compra a fruta ameixa, ela realmente hidratada, ela ali no seu estado natural, ela tá bem lisa, bem bonita, né? Você morde ela chega a soltar água, não é? Não é assim? Quando você pega a ameixa seca, é porque ela não tem água. Quando a ameixa não tem água, como é que ela fica? Ela fica toda enrugada, né? Toda enrugada. Ela fica assim, ó, murchinha. Agora imaginem que isso acontece com o nosso concreto. Nós temos aqui o nosso concreto, nossa laje. Nós temos aqui a nossa laje. E ela está perdendo água para o ambiente. Ora, ela estava hidratada. Quando ela perder a água, o que vai acontecer? Ela vai tender a diminuir. Ó. A nossa ameixa, ela era isso aqui. Ó. A nossa ameixa, ela era isso aqui. Bonitinha, né? Olha só o que aconteceu quando ela secou. Quando tiraram a água dela. Murchou, ela retraiu. Opa, professor, já estou entendendo o que é retração hidráulica, hein? Ela retraiu. Essa ameixa retraiu. Então, quando a gente retirar a água desse concreto, quando a água desse concreto evaporar, o que você acha que vai acontecer com ele? Mesma coisa da ameixa, tá? Só que ele é um material sólido. Ele é um material rígido, melhor dizendo, tá? Ele é um material rígido. Quando esse concreto perder a água e tentar retrair, olha só o que acontece. Esse concreto vai perder a água. Vou mudar aqui para ficar mais visível. Ele vai sofrer fissuras, tá? Vai haver uma retração nele e ele não tem... Concreto não se amassa, né? Concreto ele não amassa igual uma ameixa. Ele quebra. Então, quando ele sofrer retração, ele vai estar passível de fissuras, acontecimento de fissuras. Vai acontecer muitas fissuras nesse concreto, por ele perder água. Então, quando há essa retração hidráulica, o que é a retração hidráulica? É o concreto perder volume porque está perdendo água.
Ele perde volume porque está perdendo água. Nesse momento da retração hidráulica, ele faz o quê? Fissura. Existe a formação de fissuras. Então, o que se deve fazer em um concreto para que ele não perca água para o ambiente e fique sem água dentro dele? Para que ele perca água para o ambiente e fique sem água dentro dele. O que a gente tem que fazer para evitar isso? A gente tem que dar água a ele. A gente tem que dar água ao concreto, né? A gente tem que fornecer água a esse concreto. Não sei se vocês já viram, mas a pessoa, depois que concreta uma laje, ela fica molhando com mangueira. É exatamente para isso, para que você devolva a água para o concreto que ela está perdendo, que a água que ele está perdendo para o ambiente, tá bom? Deu para entender? Se não deu para entender, pausa o vídeo, fala comigo lá no WhatsApp, eu vou mandar um outro vídeo já explicando isso direitinho. Qualquer coisa, tenta dar uma pausa, volta um pouco o vídeo, escuta de novo, tá? Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, ó. Como que a gente faz isso? Quais são os métodos de cura do concreto para que a gente não deixe ele fissurar? Então, ó, molhagem contínua da superfície exposta. Então nós temos uma laje, vamos molhar, vamos regar essa laje, vamos molhar essa laje para que ela fique sempre com uma camada de água em cima dela. Isso são momento coronavírus. Isso são especificações da 6118, tá? 6118. Quem não leu ainda, leia. 6118 de 2014. Tá? Quem não sabe o que é nem o 6118, nem do que eu estou falando aqui, tem que dar uma estudada. Isso aqui é uma NBR. Tá bom? Letra de ensino fundamental. NBR 6118 de 2014, estruturas de concreto armado. Ela vai falar: molhe continuamente a sua laje, a sua superfície exposta de concreto, durante o período de 7 a 14 dias. Tá ok? Então vamos lá. O que a gente pode fazer também? O que a NBR 6118 pede para a gente fazer, ó, colocar a proteção com tecido ou papel mantidos úmidos. A gente pode colocar então um tecido em cima dessa laje e molhá-lo para que ele fique úmido o tempo todo, tá ok? Então, nesse jeito, o nosso concreto sempre vai ter como consumir mais água. A gente pode também cobrir colunas plásticas, tá? A gente pode molhar o nosso concreto, cobrir com lona plástica e deixar a lona plástica lá em cima dele. A água evapora, volta para ele, evapora, volta para ele, evapora, volta para ele. Ok? Vamos lá. A gente pode também aplicar emulsão de formação de película. Que é isso? A gente molha, deixa uma camada de água e a gente aplica uma emulsão que vai fazer uma película acima dessa água, tá? É como se fosse funcionar como a nossa lona plástica, tá bom? Ela funciona como se fosse a lona plástica. Vai criar uma película ali em cima que vai deixar, que não vai deixar com que a água transpasse de baixo para cima, que a água vai sempre evaporar, agarrar na película e voltar para o nosso concreto. Isso tem que ser feito no período de 7 a 14 dias. Então, fiz uma laje, eu vou molhá-la, vou regá-la no período de 7 a 14 dias. Tá bom? 7 dias sempre é o suficiente, mas quem quiser jogar isso aí mais para 12 dias, 10 dias, melhor ainda. Seu concreto fica lindo, fica sem nenhuma fissura, tá bom? Então, vamos lá. O que isso faz? A boa proporcionalidade dos materiais, ou seja, você colocar a quantidade de água certa, quantidade de cimento certo, quantidade de brita certo, quantidade de agregado miúdo certo e aditivo certo, a boa proporcionalidade dos materiais deve garantir na obra a resistência característica. O que é a resistência característica? FCK. Isso a gente viu lá também no laboratório, hein? E as demais qualidades que se deseja para o concreto, como durabilidade, baixa deformabilidade, impermeabilidade e consistência. Tranquilo? Vamos para a próxima. É o traço do nosso concreto. Pessoal, a aula está ficando um pouco longa. A aula está ficando um pouco longa. Eu vou parar aqui a nossa videoaula. Dando tempo, a gente vai dar continuidade com vídeos daquele outro jeito, tá bom? A gente parou aqui agora em traços de concreto. Depois a gente vai vir a ensaio de resistência. Tá bom? Vamos falar logo de ensaio de concreto? Vamos falar logo de traços de concreto? Bora falar. Quais são os traços de concreto? O traço é a quantidade ideal, a proporção ideal que a gente vai utilizar de água, de cimento, de areia, de brita, tá bom? É a dosagem ideal que a gente vai utilizar de cada elemento desse. Então, após a mistura ter sido efetuada, retira-se da massa
desse concreto feito o material para a moldagem dos corpos de prova, que é aquilo que a gente viu lá no laboratório, tá bom? Depois de feito isso, eles serão submetidos ao ensaio de ruptura, averiguando a resistência prevista se for obtidas, tá ok? Então vamos lá, ó. O ensaio de resistência, então, qual é? Lembra da nossa prensa hidráulica? Nós temos os corpos de prova de concreto, vamos submetê-los a uma força naquela nossa prensa hidráulica, que a gente vai achar a nossa característica, a compressão, tanto que ele suporta a compressão. Olha só, a força de compressão, a força característica de compressão, ela é dada em MPa, megapascal, tá? Megapascal. Primeiro, pressão. O que é pressão? É força sobre área. Tá aqui, ó. Força sobre área. S quer dizer área, F força. Então, força sobre área. Nós temos aqui que a força característica do concreto força característica de compressão é força dividido pela área, F dividido por S. A força é dada em quê? Newtons. S é dado em quê? Metro quadrado. Isso é a unidade internacional, tá? De medidas. Então, vamos lá. Sistema Internacional de Medidas. A gente tem força dada em Newton, área dada em metro quadrado. Nós temos isso, Newton por metro quadrado. O nome disso é Pascal, tá ok? Newton por metro quadrado é chamado de Pascal. Então, a gente vai colocar nosso corpo de prova na nossa prensa e ver o tanto que ele suporta. O resultado vai ser dado em Pascal, tá ok? Então, vamos lá. Resistência característica compressão, FCK. Resistência característica compressão. A resistência característica compressão ocorre aos 28 dias após a moldagem do corpo de prova, ou seja, após a concretagem. A gente pode trocar isso aqui por concretagem, tá? Vou escrever concretagem. Pessoal, acho que eu não vou escrever, não. Concretagem. Vamos lá, escrever a última vez, né? Estou abaixando porque eu achei que não ia caber aqui. Concretagem. 28 dias após a concretagem do corpo de prova, ou da sua laje, né? Do seu concreto. Então, após 28 dias, a gente vai medir, a gente vai colocar esse nosso corpo de prova na nossa prensa, vamos rompê-lo, ver tanto que ele suporta a compressão e saberemos se está exatamente com o FCK, resistência à compressão, igual o nosso previsto, né? Igual havíamos previsto. Então, temos, ó, qual unidade de medida nós vamos usar? Pascal. Professor, está escrito megapascal. Esse M aqui, ó, esse M é um número, tá? Esse mega é um número, tá bom? Nós temos aqui, ó, mega igual a 10 a sexta, tá bom? Nós temos que quilo, kPa, é quilo. Quilopascais, tá bom? Quilopascais é 10 vezes 10. Sério? Megapascal é 10 a sexta. kPa, K também é um número, tá? Quilo. kPa é igual a 10 a terceira. Tá bom? Então, quilo é 1000, mega, milhão. Tá ok? Então, olha só. 1 megapascal é igual a 10 kg-força por centímetro quadrado. Isso daqui, ó, é 10 a sexta newtons por metro quadrado. Tá bom? Então, isso daqui é igual a 10 kg-força por centímetro quadrado. Tá ok? Então, por hoje, a gente encerra aqui essa nossa aula de sexta-feira. Na próxima sexta, durante a semana, na verdade, eu vou enviar para vocês um exercíciozinho básico de fixação, porque esse nosso assunto ele não é muito de exercício, tá? Apenas quando a gente chegar na parte de cálculo, que a gente já está bem próximo de chegar na parte de cálculo. Eu vi aqui que já deu 1 hora de vídeo, né? Então, vou encerrar agora. Já está se aproximando de 1 hora de vídeo, eu vou encerrar agora.
nosso vídeo, mas como a gente já está dando entrada a esses assuntos de FCK, de megapascal, prestem atenção nisso, a gente vai começar a dar entrada agora no assunto de cálculo de estruturas, cálculo de concreto, para a gente saber com que a gente vai calcular a nossa viga, tá? A gente vai calcular a nossa viga e a nossa laje, ainda nessa matéria, tá bom? Então fiquem com Deus, um abraço, espero que tenham gostado. Se não gostaram, pode ir lá me dar o feedback. Professor, o senhor estava muito acelerado. Professor, o senhor gaguejou demais. Professor, sem barba o senhor está parecendo um neném. Professor, o que for, o que tiver de feedback, pode ir lá falar, tá? Professor, o senhor sem barba não dá para prestar atenção na matéria, eu só fico rindo. Não tem problema. Eu queria que você entendesse a matéria. Pelo menos isso. Tá bom? Tranquilo? Fiquem com Deus, um abraço, até mais. Até a próxima.